A guerra, uma força tão antiga quanto a própria humanidade, apresenta um dilema ético profundo. Será que é moralmente permissível travar uma guerra? Será que a violência, inerentemente destrutiva e trágica, pode ser justificada como um meio para um fim? Essas perguntas têm assombrado filósofos, teólogos e líderes políticos durante séculos, deixando-nos às voltas com a moralidade dos conflitos armados. Desde os campos de batalha da história antiga até a era moderna da guerra tecnológica, a questão da justificação se coloca de forma imponente. Cada conflito, com suas circunstâncias e consequências únicas, nos força a confrontar as implicações éticas do recurso à força. A dimensão colossal do sofrimento humano infligido pela guerra, a perda de vidas inocentes, o deslocamento de comunidades, as cicatrizes duradouras em indivíduos e sociedades, exige um exame rigoroso dos fundamentos morais para o envolvimento em conflitos armados. A busca por reconciliar os horrores da guerra com a busca pela paz e justiça continua sendo um desafio constante, levando-nos a explorar as dimensões éticas desse dilema humano persistente. Decifrar o certo do errado no contexto da guerra é uma tarefa desafiadora. A natureza caótica do conflito muitas vezes obscurece o julgamento claro, tornando difícil determinar o curso de ação ético. A névoa da guerra, com sua desinformação, propaganda e emoções intensificadas, pode nublar nossa bússola moral, levando a decisões com consequências devastadoras. Além disso, a natureza subjetiva da moralidade adiciona outra camada de complexidade. O que um grupo considera uma causa justa, outro pode perceber como um ato de agressão. Valores culturais, narrativas históricas e ideologias políticas influenciam nossa compreensão do certo e do errado em tempos de guerra. Essa subjetividade torna desafiador estabelecer princípios universais para a guerra ética, à medida que diferentes perspectivas sobre justiça e moralidade entram em jogo. Em uma tentativa de navegar pelas complexidades éticas da guerra, filósofos e teólogos desenvolveram a teoria da guerra justa. Essa estrutura busca estabelecer um conjunto de critérios para determinar quando é moralmente permissível participar de conflitos armados e como eles devem ser conduzidos. A teoria, com raízes no pensamento grego e romano antigo, ganhou destaque através do trabalho de Santo Agostinho no século V e continua a moldar as discussões contemporâneas sobre a ética da guerra. A teoria da guerra justa normalmente descreve dois conjuntos de princípios: direito à guerra e conduta correta na guerra. Os critérios geralmente incluem causa justa, intenção correta, autoridade legítima, último recurso, probabilidade de sucesso e proporcionalidade de fins. O enfatiza princípios como discriminação, distinguir entre combatentes e não combatentes e proporcionalidade de meios, usar apenas a força necessária para atingir objetivos militares. Embora a teoria da guerra justa forneça uma estrutura valiosa, ela não é isenta de críticas e limitações. Enquanto a teoria da guerra justa busca regulamentar a guerra, outras perspectivas filosóficas oferecem visões contrastantes. O pacifismo, em suas várias formas, rejeita a guerra como um ato inerentemente imoral, defendendo a resistência não violenta e a resolução de conflitos. Os pacifistas argumentam que a guerra sempre causa mais mal do que bem, mesmo quando travada com as melhores intenções. Eles acreditam no poder do diálogo, da diplomacia e da reconciliação para resolver disputas pacificamente. Por outro lado, o realismo, enraizado nos escritos de Maquiavel e Hobbes, vê a guerra como um aspecto inevitável das relações internacionais. Os realistas priorizam o interesse nacional e a segurança acima de tudo,
argumentando que os estados devem estar preparados para usar a força para defender seus interesses e sobreviver em um sistema internacional anárquico. Eles frequentemente descartam as considerações morais como secundárias à política de poder e aos cálculos estratégicos. As perspectivas contrastantes do pacifismo e do realismo destacam a diversidade de pensamento em torno da guerra e da paz. Seção 5: Vietnã e Sérvia. Estudos de caso em guerra ética. Para ilustrar as complexidades da aplicação de estruturas éticas a conflitos do mundo real, podemos examinar a Guerra do Vietnã e o conflito da Sérvia. A Guerra do Vietnã, um conflito prolongado e sangrento, levantou sérias questões éticas sobre a justificativa para a intervenção, a condução da guerra e o tratamento de civis. Os críticos argumentaram que a intervenção dos Estado-Unidos não tinha uma causa justa, pois era baseada na ideologia da Guerra Fria e não em uma ameaça direta à segurança dos EUA. O uso de napalm e agente laranja, armas indiscriminadas que causaram baixas civis generalizadas, também foram condenados como violações dos princípios Da mesma forma, o conflito da Sérvia na década de 1990 apresentou um impasse moral. As campanhas de limpeza étnica e atrocidades cometidas pelas forças sérvias contra muçulmanos bósnios e albaneses kosovares exigiram intervenção internacional por motivos humanitários. No entanto, a intervenção da OTAN no Kosovo, embora acreditada por interromper a violência, também foi criticada por exceder os limites de uma guerra justa tradicional. O bombardeio da infraestrutura sérvia e de alvos civis levantou questões sobre proporcionalidade e o potencial para consequências não intencionais. Seção 6: A realidade multifacetada. Navegando pelas áreas cinzentas, tanto a Guerra do Vietnã quanto o conflito da Sérvia demonstram os desafios de aplicar princípios éticos abstratos às realidades confusas da guerra. A névoa da guerra, juntamente com agendas políticas e interesses concorrentes, muitas vezes cria situações em que julgamentos morais claros se tornam ilusórios. A Guerra do Vietnã destacou os perigos da mudança de missão e as consequências não intencionais da intervenção. O conflito da Sérvia levantou questões sobre os limites da intervenção humanitária e a tensão entre a soberania nacional e a responsabilidade de proteger os civis do genocídio. Esses exemplos históricos enfatizam a necessidade de análises diferenciadas e contextualmente específicas ao avaliar a moralidade da guerra. Eles nos lembram que raramente existem respostas fáceis ou soluções diretas em situações de conflito. Seção 7: Um chamado à introspecção, examinando nossas próprias crenças. Ao lidarmos com os dilemas éticos duradouros da guerra, é crucial nos engajarmos em uma autorreflexão crítica. Devemos examinar nossos próprios valores, crenças e suposições que moldam nossas perspectivas sobre o conflito. O que consideramos uma causa justa para a guerra? Quais são os limites da violência aceitável na busca pela paz? Como equilibramos os interesses de segurança nacional com nossas obrigações morais para com os outros? Essas questões exigem consideração cuidadosa e diálogo aberto. Devemos nos envolver com perspectivas diversas, desafiar nossos próprios vieses e permanecer abertos para revisar nossos pontos de vista à luz de novas informações e percepções éticas. Ao cultivar uma compreensão mais informada e compassiva da guerra, podemos contribuir para um mundo mais pacífico e justo. Seção 8: Junte-se à conversa, compartilhando perspectivas sobre a guerra. A filosofia da guerra não é um conjunto estático de doutrinas, mas uma conversa contínua. Ela exige nossa participação ativa, pensamento crítico e disposição para nos envolvermos com pontos de vista diversos. Ao compartilharmos nossas perspectivas, ouvindo os outros e participando de debates respeitosos,
podemos juntos aprofundar nossa compreensão dessa questão complexa e desafiadora. O que você pensa sobre os dilemas éticos da guerra? Você acredita que a guerra pode ser justificada? Compartilhe suas ideias e participe da conversa.